Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui na Pano de Casa. Muito prazer, eu me chamo Geise e hoje nós vamos pintar um lindo jarro com margaridas. E eu já comecei a fazer essa aula pelo fundo e eu já quero deixar avisado que a próxima aula eu vou explicar detalhadamente como que faz esse fundo, tá joia? Na aula de hoje eu vou ensinar como que pinta a jarra e também as margaridas. Então, bora começar. Eu já comecei removendo aí a fita crepe, tá? E reposicionando novamente o pano, porque ao retirar a fita crepe, o pano acabou descolando da nossa tábua. E vocês sabem que o pano tem que ficar bem esticadinho, tá bom? Então, bora lá. Eu peguei a tinta cinza para começar a fazer a base do nosso fundo, tá bom? E para isso, eu utilizei o pincel 456, o tamanho 8, tá? E vocês começam a preencher aí a parte de cima, aquela parte da abertura ali da jarra, toda ela com a cor cinza, atentando muito bem para poder não sair do risco, tá? E eu sempre ensino a pegar a tinta só na lateral do pincel, para assim facilitar e você não correr o risco de borrar essa pintura, tá bom? Então segue aí, olhando, acompanhando para você conseguir pintar assim como eu consegui essa aula. Não é uma aula difícil, é um jarro bem fácil de fazer. A única coisa é que ele tem algumas particularidades, alguns detalhes, mas se você atentar bem para o que eu estou fazendo, com certeza você vai conseguir também pintar aí na sua casa, tá? Não repare que a câmera às vezes sai um pouquinho do foco, tá? Eu tô tentando consertar isso, mas como eu aproximo ela bem para que vocês possam visualizar bem a pintura, o movimento da minha mão, acaba desfocando em alguns momentos, tá? Eu acelerei o vídeo porque não tem mistério fazer esse preenchimento. Aí vocês acompanham quais as partes da base dessa jarra que eu preenchi com a cor cinza. Toda ela, toda a base, tudo que vocês vão ver nessa primeira parte, eu preenchi com a cor cinza. E utilizando o pincel 456, tamanho 8, tá bom? E já quero pedir para vocês já deixarem o comentário, o seu like, se inscrever aqui no canal. É muito importante a interação de vocês com as aulas para que o YouTube assim possa distribuir para mais pessoas o conteúdo aqui do nosso canal e assim o nosso canal crescer, tá joia? E segue aí, olha, eu vou preenchendo, tá acelerado, mas tá dando para ver bem direitinho o que eu fiz, tá? E lembrando que vocês têm que preencher a trama do tecido bem direitinho. Não é colocar a tinta em excesso, tá? Essa trama tem que ficar bem preenchida, mas tenham cuidado para não depositar tinta em excesso, tá bom? A alça também eu preenchi com a cor cinza. E logo, logo eu já termino. Olha, já desacelerou porque já está chegando na parte final, tá? Dessa base que eu fiz com a cor cinza. Olha, tudo com muito cuidado. E assim vocês seguem preenchendo, tá bom? E me conta aqui nos comentários da onde que você está me assistindo, qual a sua dúvida, o que você quer ver aqui de aula no canal, para que eu possa sim produzir conteúdos que atendam às necessidades de vocês, tá bom? Já estou terminando essa parte. Tudo com muito cuidado para poder não sair fora da pintura, não borrar. Terminei já de utilizar o cinza, eu sempre ensino para a gente poder fechar a tinta para não deixar essa tinta secar, tá bom? Aí vocês vão pegar a tinta na cor preta, tá? A gente vai trabalhar com um sombreado utilizando o preto. E continue com o mesmo pincel, o tamanho 8, tá bom?
Eu fui ali no pratinho, tirei um pouco o excesso e eu começo agora a fazer o sombreado ali na borda, tá? Do vasinho, para poder fazer aquele efeito de profundidade, e eu já venho esfumaçando. Eu deposito a tinta e já venho esfumaçando. Eu não só deposito e deixo ela ali, não. Eu já venho trabalhando com a parte do esfumaçado. Então, faz igual aí. Lembrando que o preto, ele espalha com muita facilidade, ele cobre muita área, então cuidado, não pegue uma quantidade grande, vai de pouco a pouco, tá? Para não acontecer de ficar muito carregado. Nós não queremos cobrir a cor cinza, a gente só quer fazer o efeito de profundidade, tá bom? Segue esfumaçando como eu fiz ali, tá? Como vocês viram eu fazendo. Bora lá, só com a beiradinha, só a pontinha do pincel, e a gente vai começar nessa segunda parte aí fazendo esfumaçado. A gente vai lá no cantinho, deposita o preto e esfumaça. Agora eu já aproveitei o pincel, virei ele, olha como é que só tem tinta de um lado do pincel. Isso é muito importante, eu sempre falo disso aqui no canal, tá? Eu fui lá, já dei uma limpadinha no pincel, olha, depositei o pano ali, porque a gente tem que tirar o excesso da tinta, tá bom? Não pode vir com o pincel cheio de tinta, não. Então, bora lá. Vou ali na alça, vou esfumaçar, e aí vocês tiveram a presença do Fred, tá? Apareceu o meu gatinho um pouquinho, tava ali pedindo carinho. E a gente vai dando carinho pro gato, vai pintando e segue a aula. E é isso aí, tá? É vida real, gente. Aqui é vida real na aula. Tá acelerado, mas vocês conseguem visualizar bem. Olha, eu venho esfumaçando e trabalhando bem com essa tinta, tá? Dando o efeito do sombreado com a nossa tinta preta. Então, em alguns locais, como vocês estão observando, que eu quero dar mais profundidade, eu venho trabalhando com esse preto. E sempre deposito e esfumaço. E segue aí fazendo igual. Tá acelerado, vocês vão parando o vídeo, vão fazendo, dá uma olhadinha e assim vocês conseguem. Eu já desacelerei o vídeo, porque eu já estou quase finalizando essa parte do preto, tá bom? Ó, já finalizei, fechei a minha tinta. E agora vocês vão pegar o branco, um branco bem batidinho, bem novo, porque nós vamos começar a preencher essas partes aí da nossa jarra, tá? Esses detalhes são feitos com o branco. Então, você vai pegar um pincel tamanho 4, tá bom? Eu utilizei o 456, o tamanho 4. Então, é eles que vocês vão pegar aí, é ele que vocês vão pegar para poder preencher esse pedaço. Não pega um pincel grande, porque vocês vão observar no risco que esse espaço ele é bem pequenininho, então se o pincel for grande, vocês vão acabar borrando, tá? Lembrando que aqui na descrição do vídeo vai ter o link que vocês vão clicar nele para poder acessar o risco, aonde contém a lista com as tintas e pincéis que eu utilizei e também o risco da nossa pintura, tá bom? Então, vocês podem acompanhar a aula sem preocupação de estar anotando os materiais que eu utilizei, porque através desse link vocês vão ter acesso a todo o material que eu utilizei para a aula de hoje. Inclusive, a foto para vocês imprimirem também, que vem tudo junto, acessando esse link, vem tudo junto aí para que facilite na hora de você visualizar a parte que eu pintei de cinza, de preta, onde eu utilizei o branco, luz, sombra, tudo isso, tá joia? Então, vamos seguindo aí para nossa aula. Essa parte é todinha aí eu preenchi com a cor branco, tá? Eu volto, vou fazendo os retoques que são necessários, visualizando se a trama do tecido tá bem preenchidinha e a gente sempre tendo cuidado para não borrar, tá? Agora eu peguei a tinta cinza para fazer o sombreado
ali nessa parte aonde a gente entrou com o branco, a gente vem fazendo o sombreado com o cinza. O próprio cinza que a gente preencheu, a base da jarra é o cinza que a gente vai sombrear. E eu já venho com o preto retocando o sombreado, tá? Porque agora esse cinza já secou um pouco, então eu posso intensificar o preto em alguns locais onde eu quero que fique mais escuro, tá? Ó, ali deu uma borradinha, vocês viram que eu vim ali e tirei e já trabalhei, já consertei. Olha como é que fica bem direitinho. E assim segue aí acompanhando. Eu vou intensificar o sombreado de preto aonde eu vejo que tem necessidade, onde eu quero ele mais escuro. E por que que eu faço essa parte de intensificar agora? Porque esse cinza já secou, então eu colocando o preto, depositando na tinta cinza mais seca, vai ficar mais intenso o meu sombreado. E é isso que a gente quer fazer ali. Então, você segue esse passo a passo, que a sua pintura vai ficar igualzinho a minha, tá? Agora, a gente tá ali na base da jarra, depositando esse preto para poder intensificar mais ali a base dessa jarra. E olha como vai dando um efeito de profundidade bem legal para nossa pintura. E esse efeito realista que fica lindo na pintura. Você tendo paciência, fazendo tudo no momento certo, com certeza a sua pintura vai ficar maravilhosa, tá bom? E não esquece, tinta só de um lado do pincel, bem na beiradinha, de pouquinho a pouquinho você vai depositando a tinta, tá? Ó, eu venho com o cinza ali por cima, ali onde eu depositei o preto, só para dar uma leve clareada, tá? Para poder fazer uma divisória ali, da onde pega o final da jarra e aonde entra a alça, tá bom? O branquinho eu dei uma intensificada ali também, para dar aquele detalhe de luz bem legal e já dá uma acertada aonde eu acho que precisa dar uma consertada ali onde eu depositei o cinza, tá? Ó, eu tô dando uma luz ali nesse meio. Vou lá em cima, faço a mesma coisa, agora eu tô dando o efeito de luz no meio dessa jarra, tá bom? E já eu terminando, vocês vão visualizar. Olha, o foco já voltou, olha como ficou bonito. Agora, vocês depositam lá na tinta, vai lá na bandeja de vocês ou no pratinho, limpa o excesso e passa ali para poder dar luz. Agora, a gente vai começar a dar luz nessa jarra. Essa é uma pintura que não é difícil de fazer, não é demorada, tá? É só você seguir o passo a passo que você vai conseguir. Olha, eu fui lá, peguei mais um pouquinho de branco, limpei na minha bandejinha e vim aqui e dei mais luz na minha alça. E eu tava ali parada, visualizando aonde que eu ia começar a dar a luz na minha jarra ali, bem no meio dela. Agora eu comecei a dar, olha, eu fui e depositei lá no branco, vocês viram. Depositei, limpei lá no pratinho e volto lá no jarro, vocês vão ver eu voltando. E assim eu vou escolhendo aonde eu quero dar luz, aonde essa luz está sendo projetada. Olha, eu passo em cima e puxo para baixo com a mão bem leve. Porque tem um local que a luz bate, que ela fica mais intensa, e depois ela vem clareando. Então, vocês têm que estar atento a isso para dar esse efeito de luz bem certinho, tá bom? Vão observando, ó, eu vou lá em cima, ó, olha como é que eu vou fazendo. E vou unindo a luz de cima um pouco com a luz de baixo, tá? Volto lá no branco, limpo no prato, sempre vou no prato, tá? Ó, e vou puxar para baixo. É assim que eu vou fazendo. Deposito e puxo para baixo. Quero um pouquinho mais. Então, aonde a luz bateu primeiro, ela tá mais intensa. E embaixo, ela vai ficando mais suave. E eu continuo utilizando o 456 tamanho 8 pincel
da Condor, tá bom? Agora, lá na parte de baixo dessa jarra, eu venho fazendo também esse trabalhadinho de luz. E vocês vão observando os locais aonde eu quero fazer esse efeito da luz, tá? Pra vocês fazerem aí também. Olha, eu fui lá no pratinho, pra não ficar tão intenso, vocês viram, eu peguei um pouquinho da tinta. E eu venho aqui e vou intensificando um pouco. Olha, se eu fosse direto no potinho de tinta, correria o risco de eu pegar muito. Então, eu fui lá no pratinho, naquela tinta que eu tinha limpado, que eu tô toda hora limpando o pincel. Então, foi lá que eu fui e peguei mais tinta pra poder dar mais luz ali. Lembrando, pessoal, que essa luz, ela quando secar, quando essa pintura secar, esse branco ele vai sumir um pouco, tá? Então, esse efeito, nesse momento que vocês estão vendo, ele tá um pouco mais forte, mas depois vocês vão visualizar, quando eu terminar essa aula, que esse branco ele já não está tão intenso. E depois ainda ele vai estar mais claro ainda, ele não vai estar tão intenso, tá? Eu já estou quase finalizando essa parte de luz. E vocês vão acompanhando aí. Olha, eu já finalizei. Estão vendo como é que ficou? Ele já deu uma secada, tá? Agora eu vou começar a parte das margaridas, tá bom? E para isso, eu vou trabalhar com o rosa chá. Eu peguei o pincel 462, o tamanho 4, e eu venho ali, ó, deposito a tinta no pincel, vou lá na bandeja, tiro o excesso e vou só em volta ali do miolo, pegando nas pétalas. Eu quero trabalhar com esse rosa chá nas pétalas. Por quê? Porque esse rosa chá vai ser a base pra gente poder formar as pétalas. Embaixo, quando eu começar a formar as pétalas, embaixo a gente vai ver levemente esse tom de rosa chá, tá bom? E sigo fazendo isso, tá? E a gente vai fazer em todas as margaridas esse trabalho, utilizando o pincel 462, tamanho 4, tá bom? E eu tô tentando posicionar a bandeja para facilitar para vocês, sempre procurando trazer uma posição melhor para vocês visualizarem bem o que eu estou fazendo. Eu já peço desculpa mais uma vez pelo foco que vai saindo, mas vocês veem que logo ele volta e vocês conseguem visualizar o que eu fiz, tá bom? E eu depositei, olha, eu tô depositando um pouco mais do rosa chá. Porque logo eu vou entrar com a cor que é bem mais clara para poder fazer as pétalas, então eu dei uma intensificada, tá joia? Já fechei a minha tinta ali e eu começo agora fazendo o miolo e a gente vai trabalhar com o amarelo ouro, tá? Preencha todo o miolo com a cor amarelo ouro. Por quê? Porque o miolinho eu já quero deixar ele pronto para quando eu formar as pétalas já pegar em cima um pouco desse miolo, tá joia? Então vocês preenchem, não tem mistério esse preenchimento do miolo. Eu utilizei o pincel tamanho 4, tá? Se você quiser utilizar um tamanho 2, também pode. Só não pega um pincel grande, que o pincel grande não vai ajudar você a preencher esse miolo, vai só atrapalhar. Então, bora lá para um pincel tamanho 4, tá bom? Já finalizei esse preenchimento do miolo com a cor amarelo ouro. Agora, eu vou fazer o sombreado utilizando a cor caramelo, tá? E vocês acompanham aí, eu venho em volta, preenchendo com esse caramelo e deixando o meinho com o amarelo ouro. Vocês vão ver que logo após eu vou retocar esse amarelo ouro, tá bom? Mas agora eu já quero preencher com esse caramelo e depois a gente retoca esse amarelo ouro, tá? Agora sim, eu venho com amarelo ouro, ó, dei algumas batidinhas,
que a gente quer deixar esse amarelo ouro um pouco mais aparente por cima da cor caramelo. Não tem mistério, é bem fácil, vai dando batidinha para não ficar esfregado. E assim o amarelo ouro vai sobressair mais. Se você ficar esfregando, ele vai misturar com o caramelo e não vai dar o efeito que a gente quer, tá bom? Agora, a gente vai voltar para as pétalas e você vai utilizar a cor de nome Rosa Bebê para poder formar as pétalas, tá bom? E vai preenchendo aí, fazendo o formato das pétalas, acompanhando o nosso risco. E para poder fazer da forma as pétalas, eu utilizei o pincel 326 da Condor, o tamanho de número 4, tá bom? 326, número 4, tá? Ele tem esse formato que já vai facilitar para formar as pétalas. Lembrando que quando a gente vai fazer a pétala, a gente sempre deixa um espaço, não preenche ela por completo. Por quê? Porque a gente quer mostrar esse fundo que a gente fez com o rosa chá, tá bom? Então, todas as pétalas eu preenchi com esse pincel, 326, o tamanho 4. Olha como é que eu vou preenchendo, é só você acompanhar o movimento da minha mão, que você consegue ver direitinho. E eu coloco uma quantidade generosa de tinta, lembrando que esse rosa bebê, ele vai secar, a gente vai precisar fazer o retoque. Sim, a gente sempre tem que retocar, porque ali ele é igual o branco, que a gente precisa fazer o retoque quando a gente faz pétalas, tá? Vai ser a mesma coisa. E eu sempre dou uma última olhadinha para ver se tem algum detalhe, algum retoque para poder fazer ali, tá bom? Então, bora lá. Agora, vocês vão pegar a tinta na cor branca e começa pela primeira pétala. Vocês deixam essa tinta secar um pouco antes de vir com o branco, tá? E vocês vêm com o branco na parte de cima dela, puxando um pouco para baixo. Não precisa levar até o final. É só para poder dá um efeito de luz, tá? E esse branco, ele não vai tirar esse rosa bebê, não vai tirar o rosa chá, ele vai se misturar, ele vai ficar uma mescla junto com essas duas outras cores que a gente colocou e vai ficar uma pétala muito bonita, tá? Porque o branco vai secar, ele vai apagar um pouquinho e vai ficar super legal. Vocês vão ver que é uma técnica bem diferente dessa mistura de cores e que dá super certo. Olha como é que tá ficando linda as nossas margaridas, olha as pétalas como é que estão ficando perfeitas. Já estou finalizando. Olha como é que essa pintura é fácil e rápida de fazer. Agora a gente vai fazer as sementes desse miolo e para isso vocês vão abrir a tinta cerâmica, a terra queimada e o branco. Já deixem abertinho, o branco eu já vou abrir, vocês vão visualizar. Vocês vão pegar o pincel 422, a referência 000. O que vocês vão fazer? Não precisa diluir essa tinta, deposita lá e vem dando pinguinhos, fazendo pintinhas aleatórias com a mão bem leve, não aperta essa mão, bem aleatório. Começa com a tinta terra queimada. Vem fazendo as pintinhas igual vocês estão visualizando, que eu tenho feito aí em cada uma desse miolinho, em cada um desses miolos eu tenho feito isso, tá? Agora você vem com a cerâmica. O cerâmica, ele é mais escuro que o caramelo, um pouco mais escuro, então ele vai aparecer ali. São algumas pintinhas apenas que a gente faz, tá?
Olha como é que tá ficando lindo as sementes. Vocês conseguiram compreender agora por que a gente não chega com esse branco da pétala tá embaixo? Por que a gente fez aquela mescla do caramelo com amarelo ouro? Olha o efeito que lindo que tá ficando. E a hora que entrar o branco, são poucas pintinhas de branco, aí que vai ficar mais bonito ainda, tá bom? Viram que legal? Agora sim, a gente vai entrar com o branco, que também não tem mistério. É só vocês não colocarem em excesso o branco. Vai em alguns locais só. Ó, tá vendo? Eu já parti para outra. E eu já quero falar com vocês que aqui no nosso canal já está acionado o botão de Seja Membro. Você que gosta do meu conteúdo, dos conteúdos que eu ensino aqui, das aulas que eu dou aqui, considere ser membro e abençoar o nosso canal, tá bom? Agora, gente, nós vamos fazer o cabo das nossas margaridas e vocês vão pegar um pouco do verde oliva, vão depositar na bandeja, vão lá, umedece esse pincel e vem e passa, vai lá na água, umedece um pouquinho e passa nesse verde oliva para poder diluir um pouco ele, porque agora nós vamos fazer o cabo utilizando o pincel 422 000 da Condor. E para poder fazer esse cabinho, a gente precisa que essa tinta esteja diluída, tá? Não pode formar gotas na pontinha, tá bom? Eu fiz até o teste, mostrei pra vocês que ela tá deslizando. Ó, vai lá e desce. Eu vou precisar retocar, volto lá, ó. Fiz o segundo, depois vocês vão ver que vão visualizar que eu vou retocar. Tudo com a mão bem leve. E eu gosto muito desse pincel porque ele tem a cerda longa e isso facilita muito, tá? Agora sim eu vou fazer o retoque, olha. Tudo muito suave, sem ficar indo e vindo para poder marcar e manchar essa pintura, não é o que a gente quer, tá bom? E já tá quase finalizando, falta pouca coisa para poder finalizar a nossa aula. Agora, a gente vai entrar com esse cabinho, tá? Aí dentro, para poder colocar ele dentro da nossa jarra. Primeiro, nós vamos utilizar o verde oliva. Logo em seguida, nós vamos utilizar um verde de tom mais claro para poder fazer com que dá esse efeito de luz nos cabinhos da nossa margarida. Agora, com esse pincel 422, eu vou subindo com os galinhos, porque depois vocês vão ver que eu vou fazer umas plantinhas, sabe? Uns galinhos aleatórios, soltos, para poder preencher essa jarra nossa. Isso é bem aleatório, eu tô escolhendo agora aí o que eu quero fazer, aonde eu quero subir os galhos, tá? E você pode escolher aí o que melhor ficar. Eu fiz de mão livre, tá? Se vocês não quiserem fazer, também não precisa, mas vocês vão ver que fica muito bonito. Não é difícil de fazer, tá? Vou botar mais um de um lado. E vou fazer mais umzinho ali. Subir um pouquinho. Pronto, olha que lindo que ficou. Parece que vai dar errado, né? Mas não vai dar não, gente. Vai ficar super legal, tá?
fiz uns menores ali para preencher aquele meinho. E eu vou sem medo, vou colocando os galinhos ali. Faz também sem medo que vai ficar bonito. Agora sim, pega o seu verde pistache e com esse verde pistache não precisa nem ralear ele. Eu vim só passando por cima para dar a luz ali dentro dessa jarra. Deposita lá no verde pistache, bem na pontinha do pincel e vai passando. A intenção é que fique falhada, por isso que eu não raleei a tinta, tá? Para poder mesclar o verde oliva com o verde pistache. Olha como é que dá um efeito, fica bem legal, tá vendo? Agora sim, vocês vão pegar aí o rosa bebê e o mesmo pincel que a gente utilizou, aquele 326 tamanho 4, bora dar batidinhas nesses galinhos, tá? Eu não faço em todos os galinhos, eu faço só em alguns, acompanha aí. A técnica é muito parecido com uma aula que eu ensinei a fazer as lavandas aqui, tá? Vem dando batidinha de ladinho, olha. Boto o pincel, eu faço aleatório em algumas só, tá? Não vou fazer em todas. Então, eu começo com o rosa bebê e logo em seguida eu venho trabalhando com o rosa chá. Aí o rosa chá, eu faço ele mais embaixo, na base, subo só um pouquinho. Olha como é que eu faço. Olha, eu vou deixando a minha mão mais leve. Embaixo fica mais intenso e em cima ela vai ficando mais leve. Olha que bonito que tá ficando, tá vendo? Ficou linda a nossa pintura. Aonde precisa de retoque, eu peguei novamente o nosso rosa chá e fiz, tá? E é isso, pessoal. Finalizando a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E o que vocês acharam? Já deixa aqui nos comentários. Eu amo ler os comentários de vocês e na medida do possível eu respondo todos eles, tá bom? Então é isso, a aula de hoje vai ficando por aqui. Um beijo grande para você e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixa aí seu comentário para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e mais. E até a próxima aula. Um beijo grande!